Bem-vindos ao Casa Comum, espaço de análise da atualidade política nacional e também europeia, à quarta-feira aqui na Renascença, com Duarte Pacheco e Ana Catarina Mendes. Mais à frente junta-se a nós a eurodeputada Catarina Martins. Vamos então à nossa conversa desta semana, para o nosso caríssimo painel residente. Ana Catarina, à distância, não sei se sofreu efeitos do apagão à distância, mas este é o tema dominante, de facto, nas últimas horas. Há um conjunto de reações, vamos deixar também um ângulo europeu para a parte final da nossa conversa também com Catarina Martins, mas para já houve muitas críticas por parte do Partido Socialista em relação à forma como o governo comunicou, desde logo, e também muitas questões em aberto. Elas não ficam esclarecidas com esta ideia de uma comissão técnica independente, com um conjunto de medidas anunciadas ontem pelo Primeiro-Ministro, Ana Catarina Mendes? Olá, muito boa tarde. Eu consegui viajar in extremis porque viajei no voo das 11h20 da manhã e, portanto, não apanhei o apagão. Foi mesmo à conta. Eu queria deixar duas notas positivas para quem nos trouxe muita informação ao longo do dia, para quem estava em Portugal e pôde acompanhar através das rádios, e queria, por isso mesmo, estando na rádio, deixar uma palavra de apreço ao trabalho que a rádio desempenhou no dia do apagão. Em segundo lugar, apesar da ausência de informações do governo, o civismo com que as pessoas aguentaram a incerteza e as angústias de não terem novidades sobre o que é que estava a acontecer ao país. E agora entro no ponto mais quente. Eu julgo que nós temos todos que aguardar pelas respostas de quais foram as causas para este apagão. Hoje, a Presidente da Agência de Energia Espanhola veio dizer que está quase identificado e, portanto, prometendo que não vai voltar a acontecer e que estão quase identificadas as causas. Enquanto elas não se sabem, eu julgo que era preciso que o Governo tivesse gerido com profissionalismo, coordenação, organização este dia. E acho que não o fez. Acho que geriu de forma atabalhoada, de forma descoordenada e de forma propagandística, eu diria. Em primeiro lugar, porque nós não tivemos da parte dos responsáveis diretos de uma crise energética, seja a Ministra do Ambiente e Energia, seja por parte de quem tinha a responsabilidade da Proteção Civil, da Ministra da Administração Interna, não houve nenhuma palavra. Em segundo lugar, nós tivemos uma ausência de comunicação, mas no entretanto o Ministro Castro Almeida validava os rumores das redes sociais quanto à possibilidade de um ciberataque. E minutos seguintes, o Ministro da Presidência vinha dizer que não, afinal era uma falha técnica. Portanto, do meu ponto de vista, atabalhoamento e desorganização e descoordenação na mensagem. Há descoordenação também quando nós começamos a receber, eu próprio também recebemos da Proteção Civil a indicação de que iam começar a ser ligados os geradores e, portanto, íamos começar a ter luz, quando em alguns pontos do país isso já estava a acontecer. A comunicação do Primeiro-Ministro foi tardia, e devo dizer que a cereja no topo do bolo é mesmo aquela comunicação à porta da maternidade Alfredo da Costa, como se estivesse tudo normal. Eu acho que foi mesmo propagandístico. Agora, há coisas que eu não gostava de passar em branco. Os únicos dois anúncios que o Governo fez, um foi sobre o concurso público, que por acaso foi para aumentar as 4 centrais elétricas em caso de blackout. O anúncio que o Primeiro-Ministro fez ontem já decorria do anterior governo. Foi lançado o concurso em janeiro de 2024, ainda com o governo socialista, e foi adjudicado em outubro de 24. São 2 concursos públicos, portanto o anúncio feito ontem pelo Primeiro-Ministro mais uma vez revela a propaganda, o momento eleitoral que vivemos e não perceber o que é que estava a fazer. Mas desculpem-me o ridículo e com isto termino. É absolutamente desastroso aprovar uma resolução no Conselho de Ministros, que foi a que aprovaram no dia 28 de abril 90A de 2025, que eu convido os nossos ouvintes a olharem para ela, porque para resolver um problema energético, um problema de eletricidade, copiaram uma resolução do Conselho de Ministros de 2019 sobre os combustíveis. Isto é mesmo um episódio de como há
incompetência, desorganização e incapacidade de gerir uma crise com esta dimensão. Gostava de ouvir o Duarte, só sublinhando ainda um outro facto que gostaria de trazer à conversa, tem a ver com nova falha no Ciresp, e nós estamos sempre a falar do Ciresp, geralmente na épocas de incêndios, mais daqui a alguns meses ou daqui a algumas semanas, e neste momento houve um teste de stress e houve problemas com o Ciresp. Duarte Pacheco. Sim, mas ó Zé Pedro, eu posso Sim, só acrescentar sobre rapidamente. É que sobre o Ciresp é também revelador da sua incompetência. Ficou na pasta de transição e tinha 2 anos para ser feita a atualização do Ciresp, a modernização do Ciresp, mas o governo entendeu que ainda não era o tempo. Por isso é que falharam também as comunicações. Duarte. Uma boa tarde a todos, também Ana Catarina. Diga-me só o seguinte: a situação foi pior ou melhor do que aquela que aconteceu em Espanha? Pelo que se sabe, em Espanha poderá ter existido vítimas mortais. Aqui a situação foi resolvida e com um esforço que deve ser saudado de todos os profissionais públicos na área da saúde, na área da segurança, na área da proteção civil, que deram o melhor para que as coisas, para que o impacto fosse minimizado junto dos cidadãos. Há aqui 3 questões que eu gostava de realçar. A primeira é que temos que aguardar as causas daquilo que aconteceu. E, seguindo a intervenção do Presidente do Governo de Espanha, não descarta nenhuma hipótese. Então o Ministro Castro Almeida fez bem? Falou como falar? Olha, está nessa linha, não descartar nenhuma hipótese até que venham. Olha, em vez de, como dizem alguns líderes de direita, que dizem que a responsabilidade se deveu exclusivamente ao governo anterior por nos ter posto na dependência energética de Espanha. Ou, com alguns de esquerda que dizem que o problema foi a privatização. Portanto, tudo à procura de causas, é melhor repararmos, não descartar nada, não falar e aguardar que os técnicos identifiquem o que é que aconteceu. Porque se não identificarmos o que é que aconteceu, a situação pode repetir-se. Portanto, temos que identificar o que é que aconteceu para tomarmos as medidas que forem consideradas necessárias tecnicamente para evitar que se repita. Outras leituras. O segundo ponto foi que efetivamente as coisas correram relativamente bem, mesmo do ponto de vista da organização ou da orientação que o governo tinha que dar a este caso. A preocupação com o acesso de combustível a todas as instalações prioritárias para que os seus geradores pudessem continuar a funcionar. Mas com dificuldades, Duarte. Claro o próprio que Primeiro-Ministro sublinhou que houve uma situação muito dramática deste ponto de vista. Claro que sim. Era suposto que acontecesse? Todos nós sabemos qual era o caos no trânsito da cidade. Mas tem a ver também com as reservas existentes. Pois, as reservas não estão aqui ainda por cima em Lisboa, estão, como todos nós sabemos, junto a Aveiras de Cima. E, portanto, toda essa logística não foi fácil. Se fosse fácil, ótimo, não era preciso estarmos com uma situação de crise. Não, foi uma situação de crise, houve dificuldades, mas superaram-se as dificuldades. Isso eu acho que é positivo. Terceiro, a questão da comunicação. Permitam-me dizer, quer dizer, eu percebo aquilo que a generalidade dos portugueses sentiram, porque senti o mesmo. Quando a pessoa está em casa, sem nenhuma comunicação, sem nenhum canal de comunicação. A não ser um rádio de pilhas. Pronto, que as televisões não funcionavam. As telecomunicações, os SMS, os WhatsApps, ir à net, nada funcionava. E ficamos no escuro, para utilizar a linguagem do apagão. Com a rádio presente. A rádio presente, desde que a pessoa tenha pilhas em casa. No meu caso, eu não tinha pilhas em casa, ainda tive que ir à procura de pilhas para poder ter acesso a alguma informação. Mas até que é benditas das pilhas. Mas uma coisa é a comunicação, outra coisa é a cultura de segurança de cada um. Não, isso para dizer o quê? Para dizer que o Primeiro-Ministro até podia ter falado mais cedo. Podia ou devia? A questão é, quem é que o estava a ouvir? Devia. Não, Ana, falar para o boneco não vale a pena. Porque, infelizmente... Duarte, eu fiz uma emissão especial e o Ministro Leitão Amaro esteve comigo em direto ao meio-dia, logo meia hora depois. Já representou o Governo. Agora, a questão O Primeiro-Ministro podia ter feito essa declaração. Sem dizer nada.
Mas, Ana Catarina, acha que meia hora depois daquilo que estava a acontecer, tinha informações? Eu gostava de ver a CIA fazer essa intervenção. Meia hora depois do problema ter acontecido, a Ana Catarina já vinha aqui como professora dar todas as explicações aos portugueses. Duarte, diga-me claro só que não. o que é que o Primeiro-Ministro devia ter feito na sua perspectiva então? Não, portanto, é só para dizer, onde é que houve aqui a grande falha? É nas telecomunicações. Nas comunicações. Porque isso gerou, quer dizer, uma situação de insegurança. Não, mas na estratégia de comunicações ou digamos, na logística? Na logística das comunicações. E na estratégia de comunicação? Porque a estratégia podia ser diferente, mas o impacto não era aquele que era desejado, porque, efetivamente, as comunicações não estavam a chegar à generalidade dos portugueses. A rádio foi a única salvação, mas nem todos estavam com o transistor, para utilizar a expressão de rádio de pilhas, ao lado para poder ir acompanhando. Portanto, houve claramente... Portanto, o caso do SMS que se diz, o SMS, a Proteção Civil, chegou quando já estava às 21 horas, já estava o problema resolvido. Pois... Mas se tivesse... Olha, eu mandei mensagens às 14 horas para algumas pessoas que só as receberam às 21 horas, 22 horas. Vamos a uma segunda ronda. 2 minutos para cada um. Ana Catarina. Centralizar Sim. Força, Ana Catarina. 2 minutos para cada um. O Governo decidiu centralizar a informação em si mesmo, sem deixar, aliás, o Presidente da Proteção Civil é que o diz hoje, sem deixar que as entidades pudessem ter autonomia para reagir às emergências como sabem reagir. A Proteção Civil podia ter enviado o SMS quando ainda não estavam totalmente congestionadas as comunicações. Como sabe, eu própria, estando cá fora, tentando contactar com a família, fui conseguindo contactar até uma determinada hora. Depois acabou. Não era mesmo possível. A partir das 3 da tarde já não foi possível até às 9 da noite. Aquilo que eu estou a dizer não era eu de passar de meia hora falar, mas eu acho que era preciso ter havido uma voz de serenidade, tranquilidade, de falar às pessoas, de informar as pessoas que estavam a tentar perceber o que é que estava a acontecer e como é que deveriam proceder. E o que é que teria dito, foi um alarme social, Olha, teria explicado como é que a Proteção Civil ia reagir, como é que os serviços médicos estavam a funcionar. Tem que dar informação às pessoas, tem que explicar às pessoas o que é que se está a passar. Aliás, muita da informação que foi chegando, para quem conseguia atingir mesmo pela rádio, vinha muito de Espanha, do governo espanhol. Eu não estou a dizer se o governo espanhol reagiu bem, se deu as melhores respostas ou não. O que eu sei é que o governo português protelou uma comunicação e nas comunicações que fez a seguir não deu nenhuma informação que tranquilizasse as pessoas. É o que eu estou a dizer. Duarte? Acho que foi uma má gestão da comunicação. Eu direi, a informação que foi dada era aquela que era possível. Caracteristicamente podia ter sido dada uma informação diferente, porventura podia. Eu daria algo diferente, a Ana Catarina daria outra, certamente, e cada um de nós. Agora, aquilo que a informação que era dada foi dada, imediatamente logo pelo Ministro Então Amaro, foi logo para tranquilizar na perspectiva que a situação, o Governo estava a acompanhar a situação, que as autoridades estavam a tomar as medidas necessárias, mas que não podia ser garantido quanto tempo é que o apagão ia perdurar, nem quais as causas do mesmo, porque não se sabia àquela hora. Mas também houve queixa de autarcas que disseram que precisavam de mais informação que não tinham. Aquilo que hoje é público, o Governo não conseguiu contactar sequer o Presidente da Assembleia da República, nem os partidos políticos. Portanto, mas é normal. Não é normal. Há um problema de comunicações, não é de comunicação de não falar, é comunicações de rede de comunicações. Espera mudanças deste ponto de vista. Tem que existir. Portanto, se não consegue falar com o Presidente da Assembleia nem com os partidos, é normal também não consiga falar com os autarcas. Agora, isso é que temos que perceber como é que, se houvesse uma catástrofe de maior dimensão, vamos supor o tremor de terra, o país ficava paralisado sem que as autoridades conseguissem falar entre si. Não pode acontecer. É o que se percebe, não é? Só em 30 segundos, muito rapidamente, Ana Catarina Mendes, esta ideia da Comissão Técnica Independente, vários governos têm utilizado este formato para tirar lições em relação a este tipo de situações. Parece-lhe, apesar de tudo, uma medida positiva? Eu acho que é mais um anúncio, honestamente. Primeiro, a Comissão, a inquirição ou a averiguação que foi pedida à União Europeia é obrigatória por lei. Em segundo lugar, esta ideia do que eu ouvi ontem o Primeiro-Ministro dizer, que vai criar uma Comissão Técnica Independente para avaliar
a ausência de resposta das entidades parece-me querer descartar as responsabilidades que o Governo tem. Não é possível que em situação de catástrofe nós não tenhamos forma de comunicar entre as entidades públicas e de comunicar à população como proteger-se dessa catástrofe. Podia ter sido uma catástrofe pior, foi um apagão. Ainda assim, ela causou alarme social por ausência de informação. Aquilo que estava na pasta de transição sobre o Ciresp, sobre a modernização do Ciresp, se não queriam fazer, também não tinham feito de conta que não existia e, mais uma vez, também esta comunicação falhou e não podia ter falhado. Duarte Pacheco. A Comissão Técnica Independente, eu acho, a Ana Catarina fez parte de um governo que depois daquilo que aconteceu, da catástrofe dos fogos, criou precisamente uma Comissão Técnica Independente para avaliar que medidas têm que ser tomadas para que aquela situação não se repita. Portanto, comissões Não, técnicas... mas esta não é para isso. Não, Esta não é para isso. Esta era para saber... É precisamente... Mas Esta é para saber a responsabilidade das entidades públicas que não responderam. É preciso identificar as Foi o que falhas. disse o Primeiro-Ministro ontem. É preciso identificar as falhas para serem tomadas as medidas, precisamente para que a situação não se repita. Agora, se vamos só meter políticos a fazer isto, já sabemos o que é que isto vai dar. Peixeirada e vai ficar tudo igual. Não é esse o objetivo. É que haja realmente pessoas com competência técnica, que vão ter as suas orientações políticas naturalmente, porque ninguém é neutro, mas que do ponto de vista técnico identifique aqui e ali isto não correu bem, a nossa solução é esta. E depois o futuro governo, que seja ele qual for, agirá em conformidade. Vamos ao tema europeu desta semana. No fundo é o mesmo, mas noutra dimensão, porque alargamos aqui com a presença da eurodeputada a Catarina Martins e também já começámos aqui um pouco esta linha. Foi o incidente mais grave dos últimos 20 anos desta matéria e que coloca também, enfim, aqui na mesa a questão da interdependência energética dentro da União Europeia. Catarina Martins, houve várias críticas também em relação ao sistema do desenho. Na sua perspectiva, a resposta, por um lado, que foi dada, e as lacunas evidenciadas, que leitura lhe merecem? Bem, cumprimentar todas as pessoas, antes de mais, dar os parabéns à rádio por ter sido a companhia que existiu durante o dia de ontem, e eu estive bastante tempo no carro e sei bem como foi importante receber a informação pela rádio. Acho que eu e todo o país tem essa gratidão. Há aqui 3 questões que eu acho que do ponto de vista europeu devem ser pensadas. Uma primeira questão que todas as pessoas perceberam é o facto de existir esta dificuldade que França coloca a Espanha e a Portugal da comunicação, digamos assim, da ligação dos sistemas. Isso faz com que nós fiquemos mais frágeis. Isso acontece por uma razão que as pessoas devem saber. Portugal tem energia renovável suficiente, por exemplo, para vender à França. E a França não quer, porque quer colocar o seu nuclear. E, portanto, há aqui uma política, que é até uma política climática, de transição energética, que está em jogo e que é muito importante. Em segundo lugar, eu acho que isto mostrou também a falta de investimento que tem existido nas infraestruturas. Isto é algo para que há alertas há bastante tempo e temos um problema. A privatização das infraestruturas, de todas as infraestruturas, naturalmente colocou os Estados muito mais nas mãos da vontade ou não dos privados de fazerem essas... Mas isso está a pensar que se houvesse público não existiria o problema, Catarina? O que sei é que não há privados que sejam o Pai Natal, não é? Ou seja, os privados não vão oferecer o que lhes pode ficar mais caro para não terem lucros em nome da segurança das populações. E, portanto, claramente isso foi um problema. Eu sei que Portugal tem depois, e aqui queria chegar a um terceiro ponto, um problema ainda maior. É que se do ponto de vista europeu a manutenção e, digamos assim, a modernização das infraestruturas, todas elas, tem vindo a ser um problema. É um investimento que tem ficado constantemente para trás e que é absolutamente fundamental fazer, e as regras orçamentais europeias são, desse ponto de vista, um problema e um profundo erro para a segurança europeia. Depois temos em Portugal, claro, esta situação absurda de nós termos privatizado mesmo tudo, ou seja, não há nenhum país com tão pouco controle sobre a sua energia como Portugal, e claro, pensarmos que quem comprou a nossa energia ia ser uma espécie de Pai Natal que ia assegurar a nossa soberania ou segurança, isso não é verdade. Aliás, o Bloco de Esquerda tem chamado a atenção para isso, o relatório sobre a segurança interna, o RASI, o relatório anual de segurança interna, aponta precisamente a falta de soberania da energia como uma ameaça grave à segurança do nosso país, e eu acho que o apagão que nós vivemos ontem
demonstra bem como isso é necessário. Finalmente, só uma questão lateral, que é muito cuidado com a desinformação. Da mesma forma como comecei por agradecer à rádio a companhia e a informação tão útil que deu à população, devo dizer que é mesmo muito importante essa segurança da informação. A rádio foi uma fonte de informação muito segura, mas houve contra-informação, houve desinformação. Julgo que, desse ponto de vista, o ministro Castro Almeida foi imprudente. Deve-se ter muito cuidado quando, enfim, se disseminam informações não confirmadas e de uma enorme gravidade e que podem, aliás, criar mais insegurança ainda pela sua disseminação. E que no caso também citava, já agora, esta desinformação citava também fontes ligadas à Europa, no caso à Comissão Europeia. Sim. Com uma frase da Presidente da Comissão Europeia. Ana Catarina Mendes. Gravíssimo, um cenário muito grave. É inaceitável. Partilha nomeadamente esta questão... Estou de acordo. Mas noutro ponto está de acordo em relação à questão da soberania articulada da forma como Catarina Martins aqui a colocou e a questão da natureza privada ou pública da propriedade destas infraestruturas? Eu não colocava nessa questão, nessa dimensão, colocava na dimensão da responsabilidade de quem está à frente destas infraestruturas, prestar o serviço que tem que ser prestado, e desde logo concordo com a Catarina Martins, quando a Catarina Martins afirma a necessidade que nós temos de modernizar as infraestruturas energéticas da União Europeia, as nossas em Portugal, para prevenir futuras falhas técnicas, se for uma falha técnica de que estamos a falar, e para aumentar a resiliência das próprias infraestruturas, desde logo porque o Pacto Ecológico Europeu veio lançar também esse debate, a sua resiliência face às alterações climáticas. Note-se que, eu não sei, vamos esperar pelas causas. Uma das primeiras notícias que saía era de que teria havido excesso de produção de energias renováveis e que isso teria levado a uma falha técnica. Nós não sabemos, mas isto para dizer, sim, estou de acordo com a Catarina Martins, de que é preciso maior modernização das nossas infraestruturas, investimento e resiliência destas infraestruturas. Em segundo lugar, estou também de acordo com a Catarina Martins, eu sou favorável talvez esta parte da Catarina não seja, mas eu sou favorável às redes transeuropeias e à necessidade da interligação entre os vários Estados-membros na produção de energia, no fornecimento de energia. E desse ponto de vista, Portugal, no anterior governo, tinha assinado o acordo do corredor energético com Espanha e com França, e que França tem sistematicamente bloqueado a possibilidade de fazer este corredor, de forma a que não fiquemos dependentes só de uns ou de outros. Mas, de toda forma, eu chamo a atenção para aqueles que sabem, quer o ex-ministro Matos Fernandes, quer o ex-ministro Duarte Cordeiro, referiram nestes dias que essa nossa dependência não é inteiramente verdadeira. Tão depressa nós exportamos para a Espanha, como Espanha exporta para Portugal, e isto tem a ver com a maior ou menor produção e com os preços que se praticam. E, portanto, eu não sou técnica destas áreas, mas sou muito favorável à existência de uma rede transeuropeia que nos permita, que de resto veio para o debate em 2024, quando foi a invasão da Ucrânia e da dependência que muitos Estados-membros, não Portugal, mas que muitos Estados-membros tinham, em particular a Alemanha, tinham do gás vindo da Rússia. E por isso, e por último, para dizer, eu acho que esta discussão vai voltar e é muito sintomática que ela volte nesta altura por um apagão na Península Ibérica, quando nós aqui na União Europeia, e a Catarina concordará comigo, temos assistido a uma tentativa do PPE e da extrema-direita de regressarem atrás naquilo que são os objetivos e as metas do Pacto Ecológico, que tem também esta dimensão da modernização das infraestruturas, e isso eu vejo com particular preocupação. Vamos ouvir o Duarte e depois vou dar um minuto final à Catarina Martins. Duarte Pacheco. Em primeiro lugar, fazer referência que o problema não está se a empresa é pública ou é privada. Este problema aqui que nós estamos a viver iniciou-se em Espanha
que tem a empresa tendo o Estado, a empresa espanhola tem o Estado com 20% do capital, sendo o maior acionista, visto que, de longe, porque o segundo acionista tem cerca de 4%. É só para dar a ideia que não é preciso gestão pública ou gestão privada. Só uma nota de que a questão da privatização teve um contexto de uma intervenção onde estavam instituições europeias também. Sim, e da sequência de um protocolo assinado, um acordo de memorando de entendimento assinado ainda pelo governo socialista de José Sócrates. Agora, a segunda questão, diz, é preciso fazer investimentos. Quer dizer, bem, em teoria, os investimentos são sempre bem-vindos e deve-se fazer. Agora, eu não sei, sinceramente, eu acho que nenhum de nós tem condições de dizer que esses investimentos não têm sido feitos, nomeadamente pela REN, de acordo com aquilo que foi o caderno e as obrigações contratuais do momento da privatização. Porque eu não faço ideia, por isso não estou em condições de dizer. E eu acho que é leviano também que estarmos a dizer isto acontece porque eles não estão a fazer os investimentos que deviam. Não sei. Uma empresa privada... Eu não disse isso. Não, mas uma empresa privada, pelo contrário, tem o interesse em fazer os investimentos sempre, porque se tiver a melhor tecnologia, a melhor capacidade de produção, em princípio consegue baixar custos. E sobre a interligação e a questão europeia. Rentabilizar o seu capital. Finalmente, a interligação é fundamental. É fundamental em funcionamento em termos de mercado único e não tenho dúvidas que se nós estivéssemos não só dependentes de Espanha, mas tivéssemos uma interligação direta com outros países europeus, se fosse um país do centro da Europa, a dimensão daquilo que vivemos em Portugal não tinha sido aquela que foi. Não faz sentido princípios de autossuficiência, de certa forma? Podemos ter, mas Portugal tem princípios de autossuficiência, como disse a Ana Catarina, e aí estamos de acordo. Há momentos em que exportamos, há momentos em que importamos. Isso é o natural. E até teríamos capacidade, se quiséssemos, para produzir sempre internamente. Mais caro do que estamos a importar, às vezes, sim. Significava que seria mais caro para o consumidor? Sim. E é essa gestão que uma empresa também tem que fazer. Se eu vou produzir internamente e que me sai a um custo de 20... Uma empresa ou um Estado ou um governo, digamos assim? Seja quem for, se não é os seus impostos. Se não for pago pelo contribuinte, será pago pelos impostos. E os impostos são pagos diretamente também pelos contribuintes. Porque se eu for produzir internamente com custo de 20, quando no mercado eu posso ir buscar ao vizinho do lado a 10, porque é que eu vou produzir? Vou importar. Amanhã, ao contrário, é ele que não está a conseguir e vai nos pedir a nós. E nós vendemos ao preço que nós estamos a produzir. E, portanto, essa interligação é boa para todos, incluindo para o cliente final, porque, em princípio, faz baixar o preço da eletricidade. Catarina Martins, mesmo um remate, 1 minuto no máximo. Sim, dar alguns números, talvez. Portugal, com a privatização da REN, encaixou 749 milhões de euros. A REN já deu, desde essa altura, lucros de 1.200 milhões de euros. Ou seja, quem tem a REN já fez muito dinheiro com a REN, mais do que pagou pela REN. Foi um péssimo negócio, imposto pela União Europeia e feito pelo governo da Troika. E quem diz que isto é um problema para a segurança não é só o Bloco de Esquerda, são as forças de segurança em Portugal, faz parte do relatório anual de segurança interna, porque, aliás, percebe-se, a REN é controlada pelo Estado chinês e, portanto, é um problema para a nossa soberania. Também não é o Bloco de Esquerda que diz que há um problema com as questões das infraestruturas elétricas e do seu investimento. Há relatórios europeus e internacionais sucessivos sobre isso. E a verdade é que os privados têm privilegiado ter encaixe financeiro em vez desses investimentos, o que, aliás, bem, é natural. São privados, não têm essa obrigação. Dizer também que com isto tudo ficou à vista em Portugal não só a questão da vulnerabilidade da elétrica, mas também a questão que tem a ver com as telecomunicações. Muito obrigado, Catarina Martins. Obrigado por ter vindo de novo aqui ao Casa Comum. O nosso painel, com o Eduardo Pacheco e a Ana Catarina Mendes, regressa na próxima semana. Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Boa tarde.